pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Kazumi e hoje eu vou falar sobre a linguagem de sinais com bebês. No caso, seriam bebês que não possuem nenhum problema de audição, nenhum problema na fala. Para não ficar muito cansativo, então eu vou dividir em 3 partes esse vídeo. Então o primeiro, que é este, eu vou falar um pouco sobre a linguagem de sinais em si, como que é utilizada e para que serve. No segundo vídeo eu vou falar suas vantagens. E no terceiro vídeo eu vou dar exemplos de como eu utilizo no meu dia a dia e aí eu vou mostrar um pouco da minha filha fazendo sinais e a gente conversando e vai ficar bem legal. Bom, aqui no Brasil esse método é pouquíssimo utilizado, poucas pessoas conhecem, poucas pessoas já ouviram falar sobre o assunto. Para eu poder explicar e falar um pouco para vocês, eu pesquisei e encontrei esse livro que se chama Sinais, a Linguagem do Bebê. Eu super indico esse livro, é muito bom e muito gostoso de ler. Ele dá vários exemplos no decorrer do livro e muito legal porque eles fizeram um dicionário gigantesco, tem acho que umas 100 palavras e aí eles mostram o desenho e embaixo o seu significado e uma leve descrição de como que faz esse sinal. Eu achei muito legal porque isso ajuda muito. Às vezes a gente quer ensinar um sinal para os nossos filhos e a gente fica, meu, de onde eu vou tirar? Como que eu vou inventar? Muitas vezes a gente usa algo fácil do dia a dia, mas às vezes a gente fica preso nisso de o que eu vou ensinar, como eu vou ensinar. Então eles mostram um dicionário aqui super legal que ajuda bastante. Eu tenho interesse de estudar muito mais sobre isso, porque eu acho muito interessante esse método. Eu vejo grandes resultados e eu sei que eu vou ter resultados para o futuro ainda, que eu vou falar no próximo vídeo. E é muito interessante, porque nos Estados Unidos muitas pessoas conhecem esse tipo de sinais e utilizam essa linguagem com os filhos, com os bebês. E existem até berçários que ensinam essa linguagem de sinais para os bebês. Então aí a gente vê como o Brasil está bem desatualizado, tanto em informação, porque tem pouquíssimos materiais, e como o nosso dia a dia pode ser facilitado com essa linguagem de sinais e a gente às vezes passa batido e não pesquisa a fundo ou simplesmente não fica sabendo. Eu vejo que falta muitos profissionais dessa área que possam ensinar as pessoas e encorajar mesmo as pessoas a fazerem isso. Então eu acho muito legal eu compartilhar esse vídeo e quem puder, nossa, seria maravilhoso fazer, vai ser muito gratificante para vocês. Bom, então eu vou falar um pouco para que serve a linguagem de sinais. Bom, a linguagem de sinais, ela simplesmente vai servir para manter uma comunicação com o bebê. Essa comunicação, eu digo, no período em que o bebê ainda não aprendeu a falar. Então isso vai girar em torno dos seus 7, 8 meses até mais ou menos seus 2 anos. Lógico que pode estender mais. Isso é uma média, mas varia. Então essa linguagem ela vai ser utilizada nesse período em que o bebê não fala ou falam pouquíssimas palavras. Então os sinais vai auxiliar nesse processo. Tanto de desenvolvimento da fala, mas no processo de comunicação mesmo, de conseguir dizer o que sente, de conseguir expressar seus sentimentos e não ficar simplesmente retendo para si porque não consegue expressar para o outro. Uma analogia que eu achei maravilhosa foi pensar em relação ao desenvolvimento do bebê em relação ao engatinhar e andar. Bom, o bebê, ele aprende a sentar, depois tem o processo de engatinhar, depois o andar, tem todas essas fases. Para que serve o engatinhar? O engatinhar ele vai trazer para o bebê a desenvoltura do corpo, o fortalecimento dos músculos, do equilíbrio, a questão do bebê poder explorar o espaço em que ele vive. Então tudo isso vai trazer para o bebê vários benefícios até ele poder andar. E claro, a segurança, né, do ambiente e tudo mais e de si próprio, de estar pronto para uma nova etapa. Então eu vejo assim, o engatinhar, ele é uma ponte do ficar sentado pro andar. É um processo. E a gente pode pensar nisso na fala também. A linguagem de sinais vai ser o mesmo processo do engatinhar.
vai ser uma ponte para a fala. Então, para que a gente vai esperar todo esse tempo, de alguns meses, para o bebê poder se comunicar, se a gente pode usar outros mecanismos, como a linguagem de sinais? A linguagem de sinais vai trazer grandes benefícios. O bebê, ele vai ter uma segurança maior em relação à fala, ele vai estar mais tranquilo em relação ao dialogar com a pessoa, porque ele vai perceber que a pessoa vai te entender, né? Então existem muitas coisas que faz com que a linguagem de sinais seja maravilhosa para os bebês. A linguagem de sinais a gente não vai ensinar como se fosse, por exemplo, uma segunda língua. Ela vai ser somente usada num período em que o bebê não fala ainda. Então a gente vai ensinar aos poucos. Aqui no livro ele fala para ensinar poucos sinais de cada vez. Eu resolvi ensinar um de cada vez, mas isso foi a minha experiência e cada um vai ter a sua. Bom, aí você pensa, nossa, mas como assim o bebê vai aprender sinais? Ele vai se comunicar com sinais? Como assim? Isso é uma coisa super simples. Você não aprende a dar tchau? O bebê não aprende a fazer o sinal de tchau toda vez que alguém vai embora? O bebê não manda beijo? Então, isso são sinais que a gente utiliza todos os dias. Por que não aumentar a quantidade de sinais a utilizar todos os dias? Se vocês pararem para pensar, quando vocês, por exemplo, cantam a música da Dona Aranha, vocês não fazem o movimento de subir? E com o passar do tempo, seu bebê não começa a imitar o movimento de subir? Isso é um sinal. E esse sinal pode ser usado sempre para quando a gente falar de aranhas. Então, olha como é interessante, os bebês utilizam muitos sinais. A gente, adulto, é que precisa estar mais atento no movimento que o bebê faz, que muitas vezes a gente passa despercebido e nem vê. Então, olha quantos sinais a gente usa todos os dias. Olha quantos gestos eu estou fazendo enquanto eu estou falando. Isso são sinais. Então, por que não usar esses sinais, essas linguagens de sinais, para um benefício de uma família toda, né? Porque ajuda muito. Então, olha como é fácil a gente ensinar. Se o bebê aprende a dar tchau, por que ele não vai aprender a pedir um leite? Por que ele não vai dizer que ele está com fome? Por que ele não pode dizer que ele está com sono? Então, tudo isso é um processo. Assim, no começo é bem difícil, porque a gente fica muito ansioso. No começo é muito difícil, porque a gente esquece muitas vezes de fazer o sinal. Só que isso é com o passar do tempo. Eu acho que a primeira coisa é a gente estar segura de que isso vai ser um benefício, vai ser um ganho muito grande. E eu acho que a gente também não pode colocar muita expectativa. De, será que ele vai conseguir? Calma. Se ele aprende a dar tchau, ele vai conseguir fazer os sinais. Então existe todo esse processo de muita calma, tranquilidade. E assim, muita gente vai perguntar, mas qual é o melhor momento do bebê que ele vai aprender os sinais? Assim como eu li no livro e ele fala muito bem claro, assim, não existe uma idade fixa para isso. Você pode ensinar desde que o seu bebê nasceu. Só que você tem que levar em consideração de quanto mais cedo você ensinar, mais tarde ele vai começar a te mostrar os sinais, a utilizar. Porque ele vai precisar de um amadurecimento muito grande. Então, assim, eu vejo que a partir dos 6, 7 meses é um pouco mais fácil e um tempo mais curto de que o bebê ele vai aprender a fazer o sinal e depois vai reproduzir. Só para vocês terem uma ideia, eu comecei a ensinar minha filha com mais ou menos seus 6 meses, só que eu esquecia, eu ensinei o de pedir leite. Leite é esse sinal, foi de pedir leite. Então todas as vezes que ela queria leite, eu falava leite e fazia o sinal. Eu mostrava a mamadeira com leite, eu falava leite e depois dava pra ela. Assim, com seus 7 meses mais ou menos, ela começava a imitar o sinal. Então quando eu falava leite, mostrava e fazia o sinal, ela imitava. Mais ou menos, acho que foi com uns 8 meses que ela começou a utilizar o sinal pra pedir. Aí então chegou um dia que do nada ela já estava assim, pedindo leite sem eu falar a palavra, sem eu ter citado alguma coisa, sem ela ter visto o leite. Então, a partir daí, eu fui ensinando mais um sinal, mais outro sinal, e hoje ela sabe muitos, até eu esqueço. Uma coisa importante é não levar isso como uma obrigação. O bebê não tem que fazer, não. Ele pode escolher fazer ou não.
Então a gente tem que respeitar muito o espaço do bebê e não ser invasivo nesse ponto de não, você tem que fazer e pronto. E outra coisa assim, mas em que momento que eu vou então ensinar o sinal pro meu filho ou pra minha filha? A qualquer momento. Como eu falei, para ensinar o leite, toda vez que ela pedia leite, eu mostrava o sinal de leite. Quando a gente está vendo um livro, por exemplo, você mostra a figura, aí você pode fazer um sinal. Quando você está cantando, isso ajuda muito. Eu canto a música do peixinho para minha filha e ela faz o sinal de peixinho assim. Aí então toda vez que ela vê o peixe, ela faz o sinal de peixe. Mas eu não ensinei a falar, ó, isso é peixe. Não, foi a partir de uma música. Assim como eu falei da Dona Aranha, é o mesmo processo. A linguagem de sinais, ela vai te trazer muitos benefícios e uma comunicação muito gostosa no dia a dia. É muito gostoso ver a felicidade do filho quando ele consegue reproduzir o sinal, você consegue entender e você fala o que você entendeu e nossa, é uma felicidade gigantesca no rosto. É muito engraçado isso. Uma coisa muito importante que eu faço e eu acho importante é encorajar sempre o seu bebê, tanto na linguagem de sinais quanto na fala. Eu encorajo muito a minha filha a falar, eu acho importante. Porque assim, se você não encorajar, isso sim, aí a criança vai querer só utilizar a linguagem de sinais. Então sempre é importante você pensar nessa questão de encorajar o bebê ou a criança. Igual, a minha filha sabe falar mamá, papá para mamãe e papai. Então eu não tenho necessidade de ensinar o sinal de mamãe e papai para ela, porque ela já sabe falar. Às vezes ela vê meu celular ou vê a televisão e fala xixi, que é de assistir. Então eu não vou ensinar um sinal de assistir se ela sabe já falar xixi. Ela não falou corretamente? Tudo bem, mas isso já está demonstrando que é uma palavra que ela utiliza para significar o assistir. A questão da criança começar a falar, naturalmente ela vai começar a deixar de utilizar os sinais. Então assim, os sinais eles vão ser deixados de utilizar, mas não quer dizer que seja para sempre. A gente sempre vai utilizar os sinais no nosso dia a dia, até hoje. Então é isso, avaliem o vídeo, não se esqueçam de compartilhar nas redes sociais. Um beijo pra vocês e tchau, tchau!